Paz inverencial. Sejam bem-vindos ao canal Piche Sofia. Hoje estamos aqui para uma edição especial, onde abordaremos sobre o Natal e o seu simbolismo de acordo com a gnose contemporânea. A gente sabe que o Natal ele é uma data muito importante na nossa cultura. E para iniciarmos o assunto, poderiam explicar o que é o Natal para a gnose? Sim. Até antes de nós falarmos sobre esse simbolismo do Natal, é importante a gente falar sobre a nossa própria tradição em relação ao Natal. Porque a tradição, ela é algo bem importante para que nós, dentro dessa tradição, um dia nos perguntemos o porquê daquele simbolismo. Eu lembro muito quando eu era criança, que quando começava a se aproximar essa data natalina, então vinha aquela construção da árvore de Natal, que a minha mãe ela fazia biscoitos, a gente ia e nós mesmos extraíamos a árvore de Natal, né, até com o Sidney, e nós enfeitávamos essa árvore. E aí nós aguardávamos o quê? Os presentes, né, de Natal. E claro, como tradição, aquilo era encantador, eu posso, né, colocar esse termo, porque era algo que realmente trazia uma alegria muito grande. Mas, né, com o passar dos tempos, a gente acaba descobrindo que o Papai Noel não existe, né, que é algo até importante até nós sinalizarmos aqui que esse Papai Noel, né, de barba e todo de touca e de vermelho, claro, tem um simbolismo dele, mas o que a gente quer colocar aqui, pela gnose contemporânea, é um simbolismo mais do esoterismo, no sentido de um estudo interno, onde nós queremos fazer o quê? Que esse Papai Noel, no caso é o pai, né, não esse Noel, o pai, seja respeitado as leis para que nós ganhemos esses presentes, ou seja, merecemos esses presentes. Caso contrário, nós não merecemos. Então, traz todo esse olhar, assim, o porquê disso tudo. Então, em um momento ou outro, nós temos que começar a se perguntar o porquê disso tudo. Porque senão fica só uma tradição, né? Volto a repetir a tradição. Ela é importante, mas em algum momento alguém tem que se questionar o porquê daquilo tudo. Exato, e não só a questão da data do Natal em si, todas as datas, né, a gente está falando especial do Natal, mas todas as datas, o pessoal não se pergunta o porquê. Entra na linha do comércio, entra na linha da questão de esperar a questão dos presentes, como a Margareth falou e tudo mais, e esquece o significado interno de cada coisa. E o Natal, como foi colocado aqui, é uma data muito importante porque ela traz esse nascimento dessa parte crística dentro de nós. Tem esse pai, que a Margareth falou que é o pai interno nosso também. Então ela é bem profundo. E é que a gente vai elaborando e conversando sobre, né? Trazendo todo esse significado. Sim. E como nós estamos falando de algo até milenar, é comum que tudo aquilo que perdure ao longo de muito tempo torna-se uma tradição e com o tempo vai se perdendo os valores atrelados a isso. Como o Sidney mencionou, essa questão do comércio, por exemplo. A própria tradição em si, que é importante, mas quando a gente se questiona, como o Aracides trouxe, e a gente vai em busca desse significado, e até como propósito desse canal, desde lá dos nossos primeiros episódios, a gente vem falando dessa gnose contemporânea, de trazer tudo isso para dentro, não vai ser diferente nesse episódio de hoje, falando sobre o Natal. Entender esses significados e o que o Natal tem a ver com o nosso trabalho interno de autoconhecimento. Então, olhar para a nossa infância, por exemplo, ver que lá tem simbolismos, a gente vai falar de alguns desses hoje, mas até num sentido de amadurecimento espiritual. Porque a tradição é rica, é importante, só que se a gente permanece tão somente na tradição, a gente vai estar só repetindo costumes, fazendo muitas coisas, mas sem entender o porquê. E isso, infelizmente, não vai nos levar a lugar algum.
É importante também aqui nós colocarmos, né, não de uma forma de definir a palavra Natal, mas do significado dela, porque ela traz algo de nascer, de um nascimento, né? Então essa natalidade, né, como a gente costuma a falar. E esse nascer não é um nascer de algo, vamos colocar efêmero, e sim de um nascer interno de alguma coisa. Então, se nós colocarmos em relação ao Sol, que é importante nós falarmos desse Sol, que está totalmente intrínseco aí com esse Sol interno de cada um, onde nós precisamos nos aproximar desse Sol. Então, esse nascimento é algo de retorno, algo que está morrendo e retorna. E aí que nós trazemos, de uma forma simbólica, esse Sol, quando ele se afasta ao máximo. E aí, quando esse Sol ele tem esse afastamento, ele chega num extremo onde ele permanece, aproximadamente por 3 dias, posso dizer assim, que imóvel. Não totalmente, mas como se estivesse imóvel, como se fosse um pêndulo. E de repente ele começa a fazer um retorno. Esse é o nascer, onde volta a ter vida. Então, se esse Sol continuasse se afastando, né, que é o ápice ali do inverno em si, nós morreríamos aqui de frio. Mas, como ele faz um retorno, aí nós comemoramos esse nascimento. Exato, até coloca ali sobre as datas, né? Porque a gente se baseia todo na questão do norte. Então, nesse hemisfério norte, a gente traz as culturas para cá. A gente sabe que tem as contrapartes lá, é dia 21 de dezembro, essa data que o Horácio citou, onde fica esses 3 dias até a noite do dia 24, para que esse Sol faça esse retorno. Que aí é esse Sol retornando, que é o nascimento desse menino, desse Cristo, que é o Sol retornando. Caso não nasça, não volte a brilhar, né, se aproximando novamente, a gente iria, como o Horácio falou, acabar perdendo as vidas aqui, porque não teria essa energia crística. E isso remete muito antes, né, das datas que a gente conhece, lá, vindo da adoração de Mitra e outros que já traziam muito tempo antes até de Jesus, né, trazendo essa personalidade, né, e esse ensinamento do Natal, do nascimento e tudo mais, que é muito antigo. Sim, tanto claro, aqueles que nos acompanham sabem que astronomicamente, geograficamente falando, não é necessariamente o Sol que tem esse afastamento, mas é um movimento natural da Terra, que é cíclico. Mas como a gente está trazendo esses estudos para um esoterismo, por isso que a gente trata e fala desse afastamento e essa vinda do Sol, porque é uma questão interna que a gente vai trabalhando. Até mesmo a própria questão histórica que o Sidney mencionou anteriormente, que a gente tem dentro da cultura cristã, né, essa questão do Cristo, mas já alude a outros Cristos que houveram ao longo do tempo, como Mitra, né, na mitologia persa, dentre outros, e que foi, por uma questão até natural de um sincretismo religioso, foram adotadas essas datas aqui porque a gente tem hoje como 25 de dezembro. Né? Mas não necessariamente que o nascimento de Jesus foi nessa data. A gente está falando aí do nascimento do Cristo. Até porque, né, o nascimento de uma virgem, que é bem dentro da constelação de Virgem, né, que no dia 25 ela desponta e dentro dessa data, Magma, né, que coloca esse nascimento bem nesse dia 25 na constelação de Virgem. Então tem vários significados esotéricos profundos que a gente pode extrair. Então tem o simbolismo. Se você for só no histórico, você perde muito. Então, de uma forma bem simbólica e bem interna, nós podemos dizer que esse Cristo é um momento de nascimento dentro de nós, onde um pensamento, posso dizer, ou algo íntimo nosso, começa a nascer. Ele começa a despertar e a se questionar o porquê dos porquês. Então esse Cristo, né, como todos cultuam,
ele é cultuado como algo antropomórfico, ou seja, algo externo. E não, é algo interno. Então, cada um de nós, em algum momento, né, em alguma existência, nós vamos ter que olhar para essa parte interna e fazer esse retorno. É quando nós percebemos que esse mundo nosso aqui, material, esse mundo denso, ele é tão somente uma semente. Então a nossa mente, ela é uma semente onde pode ser gerado esse Cristo. Então todos nós temos que olhar para essa semente interna e fazer despertar esse Cristo, fazer nascer esse Cristo internamente, que é algo que faz com que nós voltemos e ganhemos esses presentes aí do Pai nesse sentido. E qual seria a diferença entre o Cristo e o Jesus? Para nós. Então, Amanda, olha, uma excelente pergunta, até porque de uma forma das religiões em si, é muito cultuado o Jesus. Então as pessoas olham muito para a parte humana, né, que foi realmente uma pessoa. E por isso que nós aqui até precisamos de alguma forma dar uma ênfase para esse Jesus, que é importante, porque é uma pessoa, assim como qualquer um de nós que estamos aqui, mas que decidiu fazer um nascimento interno. Decidiu fazer com que esse Cristo realmente nascesse. E quando essa pessoa, que até tem um nome, né, para quem quiser fazer pesquisas na internet, tem bastante conteúdo sobre o Yeshua Ben Pandira, que é um nome antropomórfico, ou seja, de uma pessoa que decidiu fazer todo um trabalho, que a gnose traz isso de início a fim, né, para quem vai e está e vai nos acompanhando. A gente vai passar todo esse caminho, que é um caminho bem profundo, né, como vocês devem estar percebendo, ele é totalmente interno. E aí traz esse Jesus que pode ser qualquer um de nós, que precisa fazer o quê? Esse trabalho para despertar ou nascer, ter esse Natal interno. Porque daí tem toda uma questão de símbolos aí, como a gente vai trazer, relacionado à Virgem, vai ser relacionado aí a um José, o porquê, né, desses simbolismos. E aí, com esse trabalho, nós despertamos esse Cristo, que daí é totalmente diferente, é uma energia. Exato, e até porque não adianta nascer o Cristo histórico, né? Trazer Jesus trouxe todo o ensinamento, colocou em carne viva para que todos olhassem, né, prestassem atenção, pegassem esse mapa e seguissem. Porque não adianta vir nascer mais 1, 2, 3, 4 Jesus aqui se não nascer o Cristo aqui dentro. Porque o Cristo vem de dentro, agora não vem de fora. Então Jesus trouxe o caminho. Foi um dos maiores que desceu, né? Com toda a questão de conhecimento que se tinha, o maior mestre que desceu à Terra e deixou em carne viva o mapeamento. Mas antes dele mesmo já existia esse caminho, já existiu várias outras encarnações do Cristo, né? Jesus trouxe em carne viva e a gente traz essa ênfase para o Natal para que olhem dentro de cada um e façam com que esse Cristo nasça aqui nessa manjedoura aqui, que venha percorrendo esse caminho e venha fazendo essa iluminação, salvando esse nosso mundo interno. É esse mundo que Jesus fala, é o mundo dele, não que você vai salvar o mundo todo. Claro que com o conhecimento a gente vai passando a chave de como fazer internamente com que esse Natal aconteça aqui agora em nosso coração. Esse é o objetivo dessa data magna. Olha, e muito importante do Sidney ter trazido, né, essa fala, principalmente de que é um olhar bem de crença de que Jesus salvou os pecados, tirou os pecados do mundo. Se tivesse isso realmente acontecido, nós não estaríamos aqui, porque todos nós somos pecadores. Então não, ele veio e fez um trabalho interno onde ele tirou os pecados do mundo dele, ao mesmo passo que ele ensinou como fazer isso internamente. Sim, ele vem como um renovador, porque se nós fizermos um apanhado histórico, a gente vai ver um povo que era regido pela lei mosaica, né, os judeus especificamente, e que tinha todo um código de leis. Dentre eles
que a remissão dos pecados era através da imolação de alguns animais. Então vem esse renovador de uma gnose, porque lá atrás Moisés está trazendo uma gnose, e é até importante também mencionar isso de maneira breve. A cada determinado tempo, mais ou menos a cada 2000 anos, não é um período exato, existe um renovador da gnose. Então a gente vê isso com Moisés lá atrás, posteriormente vem Jesus, junto até o próprio João Batista, que é o avatar dessa época, e traz essa renovação de que eu não preciso mais imolar animais, eu não preciso mais fazer esse holocausto de animais para eliminar os meus pecados, mas que eu preciso fazer essa imolação interna, através da análise, através do entendimento dos meus pecados, do que é isso, do que isso me gera, de certa forma, para que eu possa fazer essa eliminação. E aí que entra o Cristo. Porque o Cristo, ele vem do grego Christos, que significa fogo. Então ele é esse fogo purificador. O Cristo, ele é um título. É um título dentro das iniciações, e que lá mais à frente, em outros episódios, a gente vai aprofundar esse assunto do Cristo. E vamos falar em tantos outros, porque é um tema muito abrangente. Mas de maneira breve, para esse vídeo, esse episódio, aliás, natalino, entender esse fogo. E é esse fogo que renova a nossa natureza interna. Porque a gente vai eliminar os nossos pecados, a gente vai eliminar os nossos pensamentos, através dessa força crística. Como Aracides trouxe ali atrás, quando ele falou desse pensamento dentro de nós que começa justamente a se perguntar dessas datas, se perguntar das ações. Então começa um pequeno nascimento desse Cristo aí. Começa a se perguntar e começa a sintetizar, começa a queimar algumas coisas. Eu nem diria deixar de seguir a tradição, mas compreender a tradição para depois sintetizá-la. Aí é a real compreensão de uma tradição. E isso só é possível quando a gente começa a se indagar a respeito dessas questões. Exato, até porque aí você diferencia o Cristo histórico, né, o Cristo interno e o Cristo cósmico, porque esse Cristo que a gente está falando tem o histórico, só que tem muitos que seguem o histórico e esquecem de pegar o íntimo, que é esse Cristo realmente que importa, que ele se torna o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. Ele vem trazendo esse fogo e vem purificando. Enquanto isso, a contraparte, nossos pensamentos, nossos egos, todo o que a gente criou, eles são contra esse Cristo. Porque esse Cristo ele vem fazendo essa síntese e eliminando todos esses pensamentos. Nesse momento que o Lincoln falou, quando ele vem trazendo esse fogo, vem queimando, então o que os pensamentos, que é a questão do macro, onde surgiu ali, queriam eliminar Jesus histórico como sendo o Cristo a todo tempo. Porque é o fim dos pensamentos quando esse Cristo nasce, cresce, se desenvolve até chegar à Via Crucis. Então, até dá para nós diferenciarmos aqui esse Cristo histórico como o próprio Jesus, né? Fazendo um trabalho aí de síntese, e o Cristo cósmico como o próprio Cristo. E até vou pegar uma fala tanto do Lincoln quanto do Sidney aqui, mas no sentido de sintetizar essas falas, é que sendo esse pensamento dentro de nós que decide realmente iniciar essa síntese que nós colocamos, ou seja, começar a eliminar esses pensamentos, e como cada pensamento ele tem uma parte desse fogo crístico, então vai ser somando uma consciência dentro de nós. E com o tempo nós vamos nos transformando nesse sol, nesse fogo, que é o que realmente a gente precisa fazer. Que esse fogo é o próprio sol, é o próprio átomo, onde esse sol, tudo que se aproxima dele, ele transforma. Vamos usar o termo transmuta. E cada pessoa que se aproxima desse Cristo, ele vai sendo orientado. Ele se transforma nesse próprio Cristo.
E até aproveito aqui para trazer uma história que, claro, de uma forma adaptada, para a gente colocar aqui nesse contexto, que é do bode expiatório, que ela é bem profunda, que é uma forma de se colocar esses pensamentos e até dentro da psicologia, esse olhar de uma projeção, onde na antiguidade os padres, para as pessoas adentrarem nas igrejas, por, claro, ser um templo, algo santo, então as pessoas não poderiam entrar com pecados. E aí eles amarravam um bode na porta da igreja, do templo, onde as pessoas, quando elas, antes de entrarem na igreja, elas colocavam a mão na cabeça desse bode e passavam os pecados para esse bode. E aí elas adentravam, né, no templo. Conta a lenda que esse bode, no final, ou ele morria ou ele ficava louco. Então ele realmente ficava muito agitado depois dessa passagem desses, né, esses pecados, e vamos colocar dessa forma. E quando veio esse Cristo histórico, ele mostrou o quê? Que ele veio como um cordeiro. Que ao invés dele passar, ou seja, nós projetarmos esses pecados, esses pensamentos, essas atitudes nossas que a gente precisa resolver aqui dentro, no outro, que nós olhemos para dentro. Daí nós precisamos nos tornar esse cordeiro e tirar esses pecados do mundo. Aí a coisa é diferente. Aí, claro, dentro dos nossos episódios aqui, nós vamos trazer esse contexto da Via Crucis, que é justamente esse processo que nós precisamos iniciar. Até porque a gente precisa ter esse amadurecimento espiritual e trazer isso nos episódios, e perceber que ao eu transferir algo lá para um bode ou colocar a culpa em alguém, isso é pura ilusão. Né? Isso não vai dar certo, porque tá muito fácil. É muito fácil dizer, não, mas aconteceu tal coisa, mas a culpa lá é do Sidney, é de vocês. Mas e a minha responsabilidade na questão? Enquanto eu não trouxer, enquanto eu não ter esse amadurecimento, não haverá esse Natal interno. Eu vou estar ainda esperando, vou estar esperando esse acontecimento histórico, esperando essa vinda de alguém lá de fora para me salvar de alguma forma. Mas, infelizmente, ou felizmente, isso é uma ilusão. A gente precisa fazer esse trabalho internamente, que aí o mérito é muito, muito maior, e de fato é um mérito pelo trabalho feito. Sim, inclusive até quando o Lincoln trouxe algo ali relacionado às leis, porque as leis, elas não servem para nos punir, elas servem para nos direcionar. Então, felizmente, realmente, ou seja, algo que vem para nos ensinar. Inclusive, dentro de um código de leis lá de Hammurabi, onde foi necessário se trazer essa lei de Talião, que é da ação e reação. Para quê? Para que nós aprendemos. Mas, diante dessa lei, o que nós inconscientemente fazemos? Projetamos essa mudança interna no externo. Então, nós queremos que os outros façam. Ou seja, que os outros se comportem de uma forma que eu fique bem. Então, para o meu conforto, as pessoas precisam se comportar bem. Por quê? Porque daí elas, dentro do comportamento delas, errado, né? Elas me deixam desconfortado. E aí o meu pensamento, esse que não quer mudar, ele se incomoda. Então nós temos que deixar de ter esse olhar de que o externo, esse ambiente me incomoda, e perceber que nós que nos incomodamos com essa parte de externo, ou seja, esse ambiente. E é bem interessante que foi colocado, né, essa parte, tanto você quanto o Lincoln, porque muitos esperam que alguém faça o trabalho por eles. Aqui vai vir um salvador, tal, mas esse trabalho ninguém, mesmo que esteja o Jesus histórico aqui, ele não vai salvar.
Esse salvamento vem do Cristo interno, né? Até a gente vê que o Cristo não vai vir de fora agora, vem de dentro. E da onde? Da onde é mais provável, como a gente falou, que é esse nascimento interno, que é esse cordeiro, que não vai colocar a culpa em nenhum bode expiatório, em ninguém fora, e sim ele vai pegar todos esses pecados, entender que é dele, fazer essa síntese, né? E esse cordeiro de Deus vai tirar os pecados do teu mundo. Então, na gnose aqui é bem claro que você não vai deixar o teu trabalho ser feito por alguém, ou alguém vai vir te ajudar, te auxiliar. Pode se passar as chaves, mas o trabalho é sempre com você. Sem trabalho não existe a gnose. É bem importante frisar isso, porque não adianta ficar esperando que alguém venha por piedade ou com dó de você. Não, é você. Tem pessoas auxiliando, passando as chaves, mas sem você se dedicar e se entregar como cordeiro para tirar esses pecados, não vai ocorrer nada. É o que nós chamamos na gnose, essa fala do Sidney é o que a gente contextualiza como padecimento voluntário. Então ninguém pode nos obrigar a fazer esse trabalho, ele tem que ser uma iniciativa íntima nossa, ou seja, onde eu vou pegar essa cruz e eu vou carregar essa cruz. E até já aproveitando, nós podemos aqui trazer esse próprio trabalho de eliminação como algo de purificação. Então, quando você fala de uma virgem, não está se falando de uma questão sexual em si. Também, né? Mas como nós falaremos nisso em outro episódio, mas de uma purificação interna onde eu preciso deixar esse corpo virgem, sem esses desejos, para poder nascer esse Cristo. Vocês comentaram sobre o afastamento do sol, e no hemisfério norte, quando é Natal lá, é o inverno também. E no hemisfério sul, é igual? Então, como a gente estava falando no hemisfério norte, né, lá é inverno, tem toda essa questão, por isso que a gente traz a neve, tá a questão da árvore de Natal, que a gente até vai falar também um pouco sobre. E como a gente faz uma cópia sempre desse lado do hemisfério norte para cá, a maioria das festas, festividades e tudo mais, a gente vai entender que aqui no nosso hemisfério sul, isso ocorre lá na noite de São João, do dia 23 para 24. Então, o nosso Natal real seria nessa data, aonde o Sol está mais distante, né, do hemisfério sul, que é dia 20, aí os 3 dias de retorno na noite de São João, de 23 para 24. Por isso, toda a questão das festividades de São João, a fogueira, a alusão ao Cristo vivo, a esse fogo que o Lincoln havia mencionado, que vem fazendo essa síntese interna, né? Então, está todo dentro dessa questão da cultura, das comidas típicas e tudo mais, que trazem, né, a alusão a este Natal de São João, essa fogueira no coração de cada um. Então, é essa diferença que existe entre o hemisfério norte e o hemisfério sul. Anteriormente, o Horacides tinha comentado sobre o Cristo cósmico. E a gente sabe que dentro da gnose, o grande trabalho seria dentro desse drama cósmico. Como que poderia explicar melhor sobre esse drama? Então, como o drama ele traz uma história de algo que precisa ser colocado em prática, então quando se fala de cósmico, a gente está trazendo de algo de ordem. Então é como se eu trouxesse algo celestial para a parte aqui na Terra, ou seja, como é em cima é embaixo. Então, assim, como nós podemos nos preparar aqui para nós alcançarmos esse céu, né, como é colocado, esse nirvana. Então, tem toda uma trajetória. Esse é o drama cósmico. Até popularmente, esse drama cósmico, ele também é conhecido como a jornada do herói. Mas como nós temos vários heróis na nossa história, né, sejam nos livros, nos filmes, nos quadrinhos, etc., para os nossos estudos a gente chama de drama cósmico justamente por aludir ao que o Horacides mencionou, dessa questão divina, essa questão interna. Então se a gente pegar a questão de Jesus,
quando ele teve essa encarnação lá atrás, tudo o que ele viveu desde o seu nascimento e até anteriormente a isso é todo um caminho que nós interiormente precisamos vivenciar para esse trabalho desse Cristo interno. Então, tudo na vida de Jesus Cristo tem um significado, tem um simbolismo que, volto a frisar, todos aqueles que almejam um caminho de autorrealização íntima do ser precisam seguir. E claro, a gente está aqui nesse episódio, em outros a gente vai explorar melhor isso, mas para trazer justamente alguns significados desse drama cósmico, para que possa ter essa compreensão para um trabalho interno. Interessante isso que você trouxe, Lincoln, já que tem tudo tem um significado, a gente poderia pegar desde o nascimento de Cristo, né? Que a Bíblia traz sobre a estrela e os 3 reis magos. O que seria esse simbolismo dentro desse drama? Então, se nós pegarmos esses símbolos, por si só, ele já tem um significado muito abrangente, que a gente vai tocar de maneira breve aqui, mas cabe falar rapidamente também do que vem antes desse nascimento do Cristo, que é até a anunciação, né? A anunciação do anjo ao nascimento desse Cristo, a anunciação a Maria, que é justamente o momento em que nós começamos a despertar, a realizar essa concepção desse Cristo dentro de nós. Ou seja, de maneira bem básica, quando nós começamos a fazer um trabalho interno. É como se houvesse uma anunciação. É mais profundo que isso. Mas para nós formarmos essa base inicial, quando nós começamos a fazer esse trabalho interno, há essa anunciação. A anunciação da vinda de um Cristo. Começa a se formar como se fosse um profeta dentro de nós. E aí, claro, desde cedo tem todo um trabalho até de perseguições e tudo mais, porque quem está fazendo um trabalho interno sabe o quão desafiador é. Então os egos, eles não querem, né? Esses eus, esses ides, eles não querem esse trabalho interno e começa uma perseguição dentro. E aí que esse Cristo que está para nascer, ele é visitado por esses reis magos que são guiados por uma estrela. A gente vê essa estrela como Vênus, que traz esse significado do amor. E os 3 reis magos, eles têm, de maneira abrangente, um significado ligado aos 3 mercúrios da iniciação. Mas que a gente também pode ligar a 3 aspectos do próprio Cristo em si. Porque se é um drama cósmico, todos esses personagens, eles são o próprio Jesus Cristo. É ele interagindo com todos os aspectos de algo que um dia ele foi, de alguém que um dia ele foi, e que hoje vem presenteá-lo, né, através dos 3 reis magos, que trazem o ouro, que trazem o incenso e trazem a mirra, e que também tem um significado ligado a isso. Exato, até o Lincoln colocou sobre Vênus, né, que é a estrela da manhã. Então essa estrela da manhã, ela sempre vem despontando antes do Sol Cristo, né, já vem trazendo essa alusão ao Cristo. É como se fosse essa concepção mesmo, né, fazendo dentro dessa manjedoura, em meio à questão, né, dos animais, tal, que é o próprio percurso onde o Cristo nasce, que tem todos os pensamentos, todo o intelecto, toda essa questão que a gente vai abordar. E os 3 reis magos, né, que entram em alquimia, que é mais profunda, a gente vai citar à frente, que é justamente esses 3 mercúrios vindo encontrando esse Cristo vermelho, que é o Cristo latente, onde nasce, e dali ele vai ter que fazer todo esse caminhar que a gente bem conhece historicamente do Cristo, né? Yeshua, que agora se citou. Anteriormente, a gente tinha comentado sobre esses presentes que os 3 reis magos trazem para Jesus. Qual que é o simbolismo deles também? Então, de uma forma bem simbólica, né? Até o Lincoln destacou ali os presentes em si, né? Desse ouro, a mirra e o incenso. Mas como esse Jesus, ele já vinha fazendo um trabalho interno, então aí que nós de início relacionamos lá esse Papai Noel, que na verdade é esse pai interno, traz presentes.
Então, simbolicamente, são esses presentes aí que Jesus recebeu, né, quando ele fez essa iniciação aí com o Cristo. Nasceu o Cristo, né, nessa parte interna dele. Tanto que em algumas tradições, a entrega dos presentes ocorre no dia 6 de janeiro, que é o dia dos Reis Magos, né? Aludindo justamente a isso que o Aracides mencionou. Exato. Se a gente for perceber realmente todo esse local onde Cristo nasceu, também tem o presépio, né? E qual que seria também o significado desse presépio? Olha, Amanda, isso é bem profundo e cabe aqui nós nos aprofundarmos nisso. Porque quando se fala em presépio, essa manjedoura, como é colocado, até num contexto esotérico nós colocamos como uma monjedoura, ou seja, uma criação de um monge, de alguém que está realmente iniciando estudos intrínsecos, estudos realmente do ser. Então esses animais, eles têm uma representação, perdão, deixa eu só voltar um pouquinho, quando eu falei dessa monjedoura, tá cheio de animais, isso é propriamente onde esses animais, a gente precisa destacar aqui que são nossos pensamentos. Então são pensamentos instintivos que nós precisamos fazer com que eles aprendam, sigam as leis, para que eles se transformem também, façam parte desse Cristo que está crescendo. Então nós podemos colocar assim que esses animais, eles são alimentos desse Cristo no sentido de eliminação. Aí, conforme o Cristo ele vai se alimentando desses pensamentos, ele vai fazendo essa morte mística, essa morte psicológica, ele vai se aprofundando e tendo uma compreensão, adquirindo essa sabedoria. Você tinha comentado que quando você era criança, né? Eu acho que todo mundo passou por isso, dessa tradição do Natal, que é montar a árvore, decorar a casa, enfim. E a árvore de Natal? O que a gente pode tirar desse simbolismo dela? Porque normalmente a gente só monta e deixa por alguns meses na casa, depois desmonta, mas a gente não coloca um verdadeiro significado ali. Ela simplesmente se torna uma parte da decoração, né? Mas ali tem um profundo significado também, simbolismo. Tem. É que a Bíblia, no contexto esotérico, que a Bíblia, como nós conhecemos, tão somente fazer uma leitura morta, ou seja, literal da coisa ali, realmente não se adquire essa sabedoria que é necessária. E a árvore, claro, ela foi implantada, né, nesse contexto do Natal e com enfeites, e aí nós voltamos lá a essa tradição, né, que tá, mas por que uma árvore? Por que, no caso, um pinheiro? Para que colocar adereços coloridos, né, nessa árvore? E como nós sempre voltamos, e é importante destacar isso para nós, essa parte interna, essa árvore somos nós. E por que o pinheiro? Porque é algo que se mantém sempre verde. Você pode observar que pode estar um inverno intenso, com neve, seja o frio que for, ele se mantém verde. Em verão, ele se mantém verde. Então essa é essa natureza nossa pura. E aí nós temos que trazer o quê? Né? Esses adereços, o que são? São virtudes. Então nós precisamos destacar essas virtudes, ou seja, se nós pegarmos os 7 pecados capitais, por exemplo, nós precisamos transformar os 7 em virtudes. Precisamos enfeitar essa árvore. Só que essa árvore, claro, de uma forma interna, ela é a nossa própria alma. É como se nós estivéssemos revitalizando essa nossa alma. Exato, é bem colocado porque muitos até na hora de fazer o enfeite e trazer, a questão da tradição não recorre a isso que você está citando. Mas para você começa, né, com a árvore, que é a vida, né, que agora você falou que somos nós, que é o que sempre está verde, sempre está vivo, né, mesmo que seja na neve, tudo por isso que foi colocada como símbolo. Aí começa se colocando essa estrela, né, que é a própria questão da energia crística. E começa a fazer essa representação de trazer ela de cima para baixo, para fazer essa vestimenta.
trazendo as bolas que colocam ali no pinheiro, não se sabe, são os planetas, né? Esotericamente a gente sabe que são 12 os planetas, então são 12 bolas maiores que se colocam representando essa questão do Sol, a estrela, esses 12 planetas. Aí tem os 7 anjinhos, né, que são os 7 representantes angelicais que temos dentro de nós mesmos, né, que são os regentes, os 7. As 7 bengalas são os 7 chakras, a nossa coluna, até trazer todos os ornamentos que o Horácio citou e as virtudes que são os presentes que colocam as caixinhas embaixo tal do pinheiro, trazendo todas as virtudes que a gente vai construindo, né, nesse adereço dentro dessa vestimenta dessa árvore, né, daí ela fica completa. Se faz ela ou no centro da sala, né, ou se não tiver espaço ao leste, nascimento do sol, e caso não tenha espaço, claro, coloca em outro. E aí tem até a vela que se coloca amarela, que fica ali, a água também durante esse tempo, aonde no final, né, essa vela fica queimando até lá, se toma essa água purificada, e essa árvore traz toda essa energia crística, que vai ser retirada só no dia 6 de janeiro, que é o dia de Reis, mas ela fica imantada e trazendo essa energia, simbolizando tudo isso aqui, né, no plano físico. E ainda dentro desse contexto da árvore, a gente precisa analisar esse formato da árvore, né, em pirâmide. E lá na ponta tem a estrela de 5 pontas, o pentagrama, que ele sempre precisa estar com a ponta, com a cabeça virada para cima, demonstrando essa vitória do Cristo sobre a matéria. O contrário disso, a gente tem esse pentagrama invertido, que é justamente a queda do homem. Então, todo esse cuidado que se tem na montagem para aqueles que vão fazer algo simbólico, né, no Natal, como a montagem de uma árvore, inclusive podem fazer já dentro desse entendimento, dessa compreensão desses símbolos. Até é importante nós destacarmos aqui esse pentagrama, porque ele é o símbolo do microcosmos, ou seja, nós. Né? Então nós, com as pernas abertas e os braços abertos, nós representamos essa estrela. Então, como Lincoln colocou, invertido seria o homem numa involução, espiritualmente se falando. Uhum. Até uma alusão a isso, um dos gnósticos que a gente tem conhecimento, que é o Leonardo da Vinci, né? Fez aquele desenho do homem de Vitrúvio, o homem vitruviano. É uma boa alusão para aqueles estudantes para que possam ter esse entendimento desse pentagrama que está com a ponta virada para cima. Uhum. E para completar, como que a gente poderia sintetizar esse Natal internamente? Então, eu até busco dentro disso um elemento do presépio que a gente pode mencionar, que às vezes fica mais esquecido, que é o do pastor. Né? Esses pastores, eles foram avisados do nascimento do Cristo e foram lá para ver esse Cristo. E falaram que, na época, claro, Israel era um rebanho sem pastores. E hoje nasceu um pastor para dar esse direcionamento, para dar essa orientação. O que a gente compreende de tudo isso? Não olhamos um Israel externo, um Israel país, um Israel populacional fora de nós. Mas olhamos para esse rebanho interno, que são o quê? Os nossos pensamentos, os nossos defeitos, que justamente ficam nos desviando. É um rebanho sem pastor. E esse Cristo que nasce, voltando lá no início do nosso episódio, quando Aracides menciona que precisa nascer esse Cristo dentro de nós para que dê essa orientação. Vai trazer uma orientação e, em síntese, fazer a eliminação desses pensamentos, desses defeitos, no primeiro momento transformando em virtudes, para que, enfim, chegue numa síntese do trabalho. Exato, até o Lincoln trazendo já vai pegando toda essa fala, porque dentro do caminho de Jesus a gente sabe que nasceu, vai ter que nascer aqui dentro. E vem curando os coxos, os cegos, os surdos, trazendo esses nossos pensamentos, trazendo essa cura para que a gente consiga ouvir, para a gente consiga ver, para a gente consiga andar, para trilhar o caminho. Então é tudo um trabalho interno. Essa síntese desse Cristo está tudo aqui. Tudo que
Jesus colocou no histórico, ele traz alusão ao Cristo, que ele se cristificou assim como nós precisamos fazer. Então a síntese está em fazer com que Cristo nasça, fazer com que esse Cristo cresça, e para isso precisamos fazer o quê? Eliminando os anticristos que estão dentro de nós, para que ele siga o caminho. Não matar o Cristo antes, fazer com que ele tenha força, energia, e vá fazendo esse trabalho até a Via Crucis, até a cristificação total. Então esse é o trabalho em si do Natal, nascimento, percorrendo toda essa história que a gente bem sabe, já está muitos e muitos anos repetindo, porque não entendeu. A hora que se entende, capta e faz, sintetiza. E isso se faz com urgência, né? A gente precisa se atentar mais a todo esse drama cósmico que a gente colocou anteriormente aqui, porque esse trabalho vai ter que ser feito em algum momento, né? Então, essa fuga, uma hora ela vai ser cansativa, apesar que pro ego ele nunca vai cansar de fugir, né? Porque ele não quer morrer, né? Simbolicamente. Mas, enfim, esse trabalho vai ter que ser feito em algum momento. E esse momento é o agora, né? Sim, porque todos os dias esse Cristo nasce, esse Cristo morre. Ou seja, esse sol, ele nasce, esse sol, ele se põe. Então, de nada vale um Cristo nascer e morrer e nós não fizermos esse trabalho internamente. Aí que vem o Cristo, que é o sol da meia-noite. Que daí é um sol que nunca se põe, para justamente a gente sair dessa dualidade e engendrar esse Cristo interno. Aí a gente não depende de nenhum fator externo para nada. Exato, aí o Cristo vivo, ele é eterno, né? Ele brilha e sempre está a brilhar, e as sombras não têm o poder de se manifestar, porque a luz está presente sempre. E quão abrangente foi ter estudado tudo isso hoje aqui, porque a gente sai dessa mecanicidade, dessa tradição, e começa a colocar um real significado nisso tudo, né? Fica um convite para você, estudante, começar a trabalhar todo esse significado dentro de si mesmo. E por aqui encerramos esse episódio. Desejamos um Feliz Natal para todos e que o Cristo vivo nasça dentro do coração de cada um. Paz reverencial. Paz reverencial, Feliz Natal. Paz reverencial e um Feliz Natal a todos. Um Feliz Natal a todos, grato por nos acompanhar, paz inverencial.